Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar, na verdade, a gente vai finalizar o capítulo 9. Sei que eu tô um pouco atrasada, mas eu queria que vocês pudessem, né, dar uma lida devagarinho. A gente não finalizou ele, faltou a parte de relevo na página 81. Então, vão para lá e quem puder ler para mim, fala eu aí no chat, tá? Hoje a gente vai finalizar esse capítulo. Semana que vem a gente vai falar sobre o capítulo 10. Tô preparando os slides já esquematizei, já tenho as imagens, preciso dar uma escrita no texto, mas aí a gente vai tentar terminar o capítulo 10 na semana que vem. É um capítulo um pouco mais curto, com muita informação, mas é um pouco mais curto, tá? Quem pode ler para mim? Fala eu aí no chat. Enquanto ninguém fala eu. Então, lembrando que nós estamos falando sobre. A gente pode voltar lá, outra parte. Fatores climáticos, né? A gente falou de latitude, altitude, massas de ar, corrente marítima, continentalidade e maritimidade, vegetação e agora o relevo. O Eros vai ler para a gente sobre o relevo, página 81. Quanto o relevo influencia no clima, tá? Lembrando que a gente ainda está num capítulo falando sobre climas. Como que ele modifica, né? Pode ler, Eros. O relevo pode facilitar a circulação das massas de ar, afetando a temperatura e a umidade de uma região. As elevadas montanhas da Cordilheira dos Andes, no Chile, por exemplo, são um dos fatores que impedem a entrada de umidade do Oceano Pacífico para o interior do continente, o que contribuiu para a extrema aridez do deserto de Atacama. Obrigada. Então, olha só, gente, ele está falando aqui o quanto o relevo pode interferir na mudança climática, certo? Se é frio, se é quente. Mas como assim, professora? O que o relevo tem a ver com o clima? Opa, escreveu da minha errado. Na verdade, é como ele dá o exemplo aqui na imagem. Lembra que a gente falou que ventos úmidos, né, cheio de umidade, vem do oceano, certo? Porque é uma região de extrema umidade por causa do próprio mar, né, do próprio oceano, que é condensado ali, que vai evaporando para o ar por causa do sol. Então esse ar ele é um ar mais úmido mesmo nessa região do oceano. E ele vai chegando aqui, só que se o relevo for de montanha, por exemplo, tá vendo como ele pode barrar esses ventos? Quando uma montanha ou algum tipo de relevo alto, né, um morro, barra algum vento, ele gera um acúmulo de umidade. Esse acúmulo de umidade gera uma nuvem que vai gerar precipitação. No caso daqui, por exemplo, está gerando uma chuva, que o nome disso aqui é chuva orográfica, mas vocês vão conhecer um pouco melhor sobre ela no ano que vem, tá? Essa chuva aqui é barrada aqui pela montanha, chove desse lado, mas aí como choveu aqui, desse lado de cá, o vento é seco, a umidade já ficou toda nessa parte que tinha sido barrado. Fez sentido para vocês? O quanto o relevo pode barrar o vento e a umidade? Se sim, faz um joinha, se não, bate palminha, eu explico de novo. Eu não vou pedir isso em nenhuma atividade avaliativa, eu quero que vocês comecem a entender para vocês conhecerem um pouco, porque ano que vem a gente vai ter mais isso. Tá, não entendeu? Tudo bem. Ó, de novo, eu vou até reler aqui para você entender, tá? O relevo pode facilitar ou dificultar. Como assim facilitar? Se for um relevo reto, sem grandes altitudes, né? Pode ser uma planície de uma região, por exemplo, costeira, né? Que aquelas regiões são bem retas. Tudo ali tem alguma coisa que impeça o vento de ir circular livremente? Não tem, é uma área reta, tá? Em compensação, como é que ele pode dificultar? Se o relevo é alto, tá? Ele pode impedir com que os ventos, em vez deles circularem livremente, eles podem ser barrados pelo relevo. Entende isso? Quando ele pode ser barrado pelo relevo, tá? As massas de ar, os ventos que circulam, eles podem ser barrados pelo relevo. No caso aqui, por exemplo, do oceano, que é uma região úmida, né? Por causa da umidade, ela vai se provocando ali
Conforme o sol vai aquecendo a água, ela vai se tornando vapor, certo? O vapor são micro gotículas de água. Então, ela vai juntando aqui, ó, numa mesma região que é presa, né? Ela não consegue passar nessa parte, então acaba gerando essa chuva orográfica aqui, que é uma precipitação porque acumulou uma umidade nesse ambiente por causa da montanha que não deixou ela passar. E aí continua vento para o outro lado? Continua. O vento é mais livre do que a umidade, né? Necessariamente. Só que é um vento mais seco desse lado de cá. Como você mesmo leu, olha, contribuindo, por exemplo, para a extensa aridez do deserto do Atacama. É um deserto, tá? É extremamente seco, porque a umidade foi toda barrada pela montanha, tá bom? Próxima página. Quem pode ler para mim? Principais tipos de climas. Enquanto vocês se decidem quem pode ler. Principais tipos de clima. Com base na observação das condições atmosféricas ao longo de vários anos, foram definidos diferentes tipos de clima para as regiões do planeta. Aqui você vai estudar uma das possíveis classificações existentes e suas principais características, tá? Observe no mapa o clima do mundo, tá bom? E apresenta cada uma das características. Gente, isso daqui, olha, são definidos um tipo de coisa que eu quero apresentar para vocês chamado de zonas climáticas, tá? O que são zonas climáticas? Eu vou até desenhar aqui porque no mapa não tem, tá bom? Se você observar, essa parte aqui, olha, tem o mesmo tipo de clima, tá vendo? Mais ou menos. A professora não é muito boa nem desse tipo de desenho, tá? Peraí. Só para vocês terem uma ideia. Opa. Nossa, eu sei fazer uma reta ótima, né? Tá vendo que eles têm mais ou menos os mesmos tipos? Tá? A definição não é exatamente essa, mas ajuda vocês a entenderem. Tá? E aí, acaba aqui. Regiões na mesma zona climática normalmente têm a mesma incidência de raios solares. Então, é uma região que tem a mesma quantidade de raios solares. Lembra que a gente falou, por exemplo, aqui, olha, que linha que é essa? Alguém lembra? 10. Escreva aí no chat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Linha do Equador, exatamente. Quem colocou tá certo. Essa linha aqui é a linha do Equador. Lembra que a gente falou que a linha do Equador é a área que mais tem incidência de raios solares? É a área que, por ela ser um pouquinho mais pontudinha, né? É a área que mais pega sol, certo? Nessa área que mais pega sol, ela é mais quente, tá? Então, por isso é que nessa zona climática aqui é uma zona climática equatorial, tá bom? E aí, nossa, eu não consigo acertar nem dentro da linha. Ainda bem que eu não virei professora de artes. A professora de artes vai ter vergonha dos meus desenhos. Mas vocês estão entendendo até aqui que existem zonas climáticas que são divisões de cada parte em que existe mais ou menos incidências de raios solares. E isso vai influenciar no tipo de clima? Opa! Isso vai influenciar no tipo de clima? Com certeza, tá? E aí nós temos aqui, por exemplo, a zona equatorial, que é aquela que eu acabei de falar. Ocorre entre os trópicos, é quente e chuvoso. Se você for, quando eu fui, por exemplo, pro Pará, gente, é extremamente quente. Parece que tem uns 50 graus o dia inteiro, mas toda noite chove. E ainda tem, toda noite. Não tem uma noite que não vai chover. Aqui, por exemplo, a gente ficou quase 50 dias sem chover, né? Seguido. Lá não. É certeza que vai chover, tá? É chuvoso durante quase todo o tempo do ano. Está presente, deixa eu aumentar um pouquinho, senão não consigo enxergar. Se alguém quiser ler, coloca eu aí no chat, tá? Está presente, sobretudo na região amazônica. Fui ler o chat, você colocou um nome bem grande e outras coisas, tá? Está presente, sobretudo, na região amazônica, na área central da África e nas ilhas que formam a Indonésia. Vocês conseguem ver aqui, né? Essas regiões aqui em vermelhinho, tá? São zonas equatoriais. Depois nós temos a zona tropical, tá? Ocorre na área intertropical, ou seja, entre trópicos,
Lembra que são aquelas linhas que a gente falou, né? Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer. Eu falei para vocês isso, tá? Quando a gente falou, por exemplo, da linha do Equador, tá? Com temperaturas elevadas ao longo do ano, mas menos chuvoso e menos quente que o clima equatorial. Possuem duas estações bem definidas, que é o verão chuvoso e o inverno seco. Então, no inverno não chove, mas a temperatura é baixa, tá? Presente principalmente na porção central da América do Sul e na África do Sul e da Ásia. Então, vocês conseguem ver, a zona tropical é essa, uma cor meio mostarda, né? Tá vendo? Olha, entre trópicos, tá? Então, quase sempre na mesma área. Tá vendo que, mesmo que sejam continentes diferentes, existem fatores que unem, né? Que são os fatores, por exemplo, de incidência de raios solares. A região semiárida. A principal característica desse clima, vocês podem colocar as características principais, tá? Vão grifando essas características. É a irregularidade da distribuição de chuvas. No semiárido, ocorre em grande extensão do norte da África, no Oriente Médio, na Austrália e nos Estados Unidos, ou seja, em áreas próximas aos desertos. No Brasil, o clima semiárido ocorre no interior do Nordeste. A gente vai estudar no que vem, né, um pouquinho da região semiárida, tá? Aqui, ó. Semiárido é esse amarelinho clarinho, tá? Essa área, essas áreas aqui próximas às áreas desérticas, tá bom? Também não é uma região muito fria, é uma região mais quente. Irregularidade na distribuição das chuvas. Então, não é chuva durante o ano todo, demora de chover, tá? Subtropical. É menos frio que o clima temperado, tá? Cadê o clima temperado? Ele nem fala aqui. Uma hora vocês aprendem um pouco mais. O temperado, ele tem características de verão e inverno bem definidas. O resto não tanto. Possui verões quentes, chuvas bem distribuídas ao longo do ano e invernos frios, chegando até a nevar em algumas ocasiões. Está presente no sul dos Estados Unidos, no sul do Brasil, no Uruguai e em partes da Argentina e em algumas regiões do leste asiático. Subtropical aqui nessa parte roxinha claro, tá? E o clima desértico. O desértico é mais fácil de lembrar, né? Extremamente seco durante grande parte do ano. Dependendo da sua localidade, o clima desértico varia de temperatura. Pode ser frio, como na Patagônia, na Argentina, ou quente, como no deserto do Saara. Gente, então eu pergunto para vocês: existe deserto frio? Deserto com neve? Vou continuar falando aqui, vocês me respondem sim ou não aí no chat. A amplitude térmica diária na maioria dos desertos pode ultrapassar 40 graus. Isso equivale a sair de uma temperatura de origem de 45 graus durante o dia e chegar a menos 5 durante a noite. Então, a amplitude térmica é muito drástica. No mesmo dia pode ser 45 graus, e a gente que mora aqui no Centro-Oeste sabe o que é isso de calor, porque a gente às vezes tem experiência, para menos 5, que é extremamente frio, né? Então, existe deserto frio de neve? Existe sim. O deserto, por exemplo, que ele está falando aqui da Patagônia, é um deserto frio, tá? Com neve. Não tem. O que define também o deserto, não só na parte de clima, né? Você pode caracterizar a vegetação. Quando a gente for falar de vegetação, que é o próximo, né? A vegetação ele vai. Ah, tá. Temperado aqui embaixo. A vegetação ele vai falar sobre que regiões de desérticas não nascem quase nenhum tipo de planta. Se nasce alguma coisa, é muito pouco. No deserto quente, por exemplo, você pode encontrar cactos. No deserto frio, pequenas produtos herbáceas, né? Aquelas tipos de plantas pequenininhas que não crescem muito, tá? Clima temperado ocupa significativa extensão do hemisfério norte, abrangendo o norte dos Estados Unidos, a área central da Europa e da Ásia. Esse tipo de clima tem 4 estações bem definidos, o temperado, tá? Então, existem verões quentes, outonos com temperaturas diminuem gradativamente, né? Invernos frios com neve e primaveras com aumento de temperaturas no decorrer dos dias, né? Não dá para saber que desenho que é esse, porque não aparece nada aqui para mim. No hemisfério sul, esse tipo de clima ocorre na costa oriental da Austrália, na Nova Zelândia, na Patagônia chinesa, que vocês conseguem ver o clima temperado, esse verdinho, tá bom?
Ocorre mais aqui em cima, né? Que é aquela que eu desenhei que deu bem errado. Tá? O Mediterrâneo. Gente, essa página aqui é uma página muito importante, porque toda vez que eu voltar em clima, tá? Vocês precisam saber essas características. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa que vocês consigam sempre voltar nessa página, seria bom, tá? Mediterrâneo, durante todos os anos, dificilmente eles voltam em parte de clima desse jeito. Aqui vai ser a parte que vocês vão ter mais definidinho o que cada clima e vegetação, o que cada clima ele tem características, tá bom? Mediterrâneo corresponde principalmente a áreas na região sul da Europa, no extremo norte da África, no sul da Austrália, no oeste dos Estados Unidos e na porção central do Chile. Caracteriza pelo quê? Verões quentes e secos, bem como invernos chuvosos e temperaturas amenas, tá? O clima mediterrâneo, você consegue ver aqui nessa parte que é mais marrom, tá bom? Frio. Eu vou terminar isso aqui. Se alguém quiser ler a próxima página, seria muito grata, tá bom? Estende-se por uma grande faixa que abrange a maior parte do território canadense, assim como dos países nórdicos, norte da Europa e da Rússia. Essa área climática possui verão curto, com temperaturas amenas e um inverno longo e rigoroso com ocorrência de neve. E essa área mais polar, né? Predomina. Sempre que eu ler alguma coisa, volta ali no mapa e dá uma olhada, tá bom? Gente, enquanto eu termino esses dois, coloque o nome no chat aí, por favor. Polar. Predomina nas áreas dos polos e proximidades, tá? Nessas regiões polares. Apresenta temperaturas muito baixas ao longo do ano e precipitações geralmente em formato de neve. No hemisfério sul, o clima polar abrange a região antártica do hemisfério norte, a área das ilhas setentrionais do Canadá, Groenlândia e extremo norte da Rússia. Frio de montanha. Representa as áreas climáticas de baixa temperatura associada a relevos de elevadas altitudes, como os Andes. Basicamente, locais que têm relevos muito altos, como os Andes, algumas montanhas na África, montanhas altas mesmo, elas criam uma região tão fria ali que segura, né, a umidade, que acaba gerando um clima específico, que é o frio de montanha, tá? Normalmente com baixas temperaturas. Montanhas rochosas do norte da América do Norte, Alpes da Europa, Himalaia do Sul da Ásia e terras altas da Etiópia. Vocês conseguem ver tudo aqui no mapa. Quem pode ler para mim, por favor, essa parte aqui? Tá bom. Obrigada, Arthur. Vou colocar seu nome aqui. As médias de precipitação e temperatura de uma região ao longo de um ano são indicadas em um tipo de gráfico chamado climograma. Essa representação alia dois elementos. As colunas mostram a quantidade de chuva mês a mês, que é indicada em milímetros. Já a linha indica as temperaturas médias mensais em graus Celsius. Veja ao lado o climograma de Atenas, na Grécia, onde predomina o clima mediterrâneo. Observe que durante o verão, de junho a setembro, ocorrem as maiores temperaturas e os menores índices pluviométricos. Isso mesmo. Já no inverno, de dezembro e março, é quando mais chove e as temperaturas caem. Obrigada. Então, olha, ele está dando aqui, né, um exemplo de mapa ou de gráfico do climograma. Então, ele observa a quantidade de chuva, né, e de como que foi a variação de clima durante os meses. Lembrando, eu não entendi nada.
Tava travando muito. Para mim, só chiava um pouco, mas eu consegui ouvir cada palavra que ele disse. Mas, basicamente, ele leu os 2 parágrafos aqui, tá? Se vocês estavam tentando acompanhar, vocês sabem o que ele estava explicando, que ele estava lendo. Obrigada, Arthur. Então, aqui, olha, mês a mês, de janeiro até dezembro, o Eros também entendeu. Um climograma de Atenas na Grécia, a quantidade de chuva que ocorreu, né, durante cada mês. Então, os meses, quais? Coloca aí no gráfico, então no chat, qual mês que mais choveu no climograma de Atenas aqui? Pela quantidade de chuva. Esperar um pouquinho vocês colocarem. Qual foi o mês que mais choveu, gente? De acordo com o gráfico. Lembra que vocês sempre têm que ler a legenda, tá? O que cada um deles significa? Isso. Algumas pessoas aí colocaram no chat certinho, tá? Ó, não tem problema errar, gente. A gente tá aqui para aprender, tá? Não importa se é virtual, a gente tá em aula, então é para vocês aprenderem mesmo. É errando que a gente aprende, tá bom? Quem errou. Então, olha, como você sabe qual que é a quantidade de chuva aqui para saber que mês que choveu mais? Tá vendo que ele tá falando aqui, ó, quantidade de chuva. Então é o rosinha, certo? Que mês que choveu mais? Foi janeiro? Janeiro choveu bastante, mas na verdade dezembro choveu mais, porque ele é equivalente, olha, a milímetros de chuva. Ele choveu ele choveu 70%, enquanto janeiro choveu 60%. Então quem colocou dezembro tá certo, foi o mês que mais choveu. Agora, isso daqui é quanto que é de clima. Existem meses que o clima foi mais alto ou mais baixo, tá bom? E essa variação de clima pode ser definida pelo gráfico aqui. Qual é o mês que mais teve? Foi mais ou menos, tudo bem. Qual foi o mês que mais teve variação de clima? De acordo com o gráfico aqui. Vocês estão vendo que é a linha, né? E aí, o que vocês acham? Qual é o mês que mais tem variação de chuva? Ou, quer dizer, qual é o mês que mais teve variação de temperatura, né? Basicamente, não de chuva, desculpa, eu falei errado. Variação de temperatura. Então, um mês que teve mais... Não se preocupa se você errou, tá bom, gente? Como que a gente lê um gráfico desse? Basicamente, se ele está falando que aqui a variação de temperatura, ele não está dando bem quantos graus ocorreram, né? Quer dizer, a gente sabe que aqui, por exemplo, nesse mês o normal era mais ou menos 10 graus de temperatura. Nesse outro mês estava um pouco, talvez, um pouco abaixo, devia estar uns 7 graus. Aqui devia ter uns 10 graus, talvez. Tá vendo que esse mês aqui foi o pico, né? Ocorreu uma variação de temperatura de até quase 30 graus, deve ser uns 29, até dar 10 graus. Então, o mês que mais teve variação de temperatura, que é o que ele está dizendo aqui, né? Que esse gráfico, essa linha aqui, não mostra a temperatura reta, ele mostra a variação de temperatura. Então, o mês que mais teve a variação de temperatura foi julho, certo? Que foi o mês que mais ele teve um pico aqui de variação de temperatura,
tá bom? A gente não sabe quanto foi isso. Ele não está especificando aqui, por exemplo, se nesse dia teve 10 graus de manhã e 50 graus à tarde. Não está falando isso. Ele falou que aqui foi o período que mais teve variação de temperatura. Estou ensinando vocês a ler esse tipo de gráfico, tá? Eu sei que é um pouco difícil, a gente vai treinando mais vezes. Tá bom? Mais alguém pode ler? Ah, aqui as zonas climáticas, né? Que eu estava comentando com vocês, tá? Se alguém puder ler, coloca aí no chat. Zonas climáticas, bem importante para vocês entenderem fator de clima e vegetação. Toda vez que falar fator clima e vegetação, tem a ver com isso aqui, tá? Praticamente é mais fácil de lembrar por causa disso. Zonas climáticas. Você viu que os tipos de clima dependem da localização na superfície terrestre, latitude, altitude e muitas vezes da presença de correntes marítimas. Com base nesses aspectos e também na diferença de incidência solar, que a gente comentou agora há pouco, né? Se existem mais ou menos raios chegando até a superfície, chegando até o tipo, a vegetação, o clima, etc. A superfície da Terra pode ser dividida em zonas climáticas. Quais são essas zonas climáticas? É importante saber quais são os tipos? É importante. Elas são as zonas climáticas polar, temperada e intertropical, tá bom? As características dentro dessas zonas climáticas são bem parecidas. Na zona intertropical, os raios solares atingem a Terra mais diretamente, tá? Ou seja, a incidência de raios solares é maior na região equatorial entre os trópicos, ou seja, se aqui é uma região de um trópico, né? E aqui é a região de outra, essa área aqui, olha, da zona equatorial, é uma região que tem muita incidência solar, foi isso que a gente tinha comentado, né? E vai reduzindo à medida com que se aproxima dos polos. Quanto mais próximo aos polos, menor a quantidade de incidência solar. Lembra que a gente falou do globinho? Não sei se vocês lembram do globinho, né? Daqui a pouco eu pego ele. Mas ele tem uma parte, o meio dele era maiorzinho, mais pontudo. A outra parte ela é mais geladinho. Então não tem tanta facilidade dos raios solares chegarem nessas áreas, tá? E por isso que na zona da linha do Equador, a temperatura é elevada e próximo aos polos ela é uma região mais baixa de temperatura. Tudo bem, gente, até aqui? Ameaças à atmosfera. Na natureza, tudo está relacionado. Assim como as águas, o relevo, o solo e a vegetação, a atmosfera é fundamental para a vida. A gente vem falando isso desde o início do capítulo, né? Alterar ou danificar essa camada, que envolve a Terra, traz consequências para a hidrografia, o solo e a vegetação, e, por consequente, para a qualidade de vida dos seres humanos. As pessoas nem sempre tiveram essa consciência e agir sem precaução. Em razão disso, muitas foram as transformações promovidas no ambiente com consequências danosas, que já são percebidas, né? Cada vez mais a gente percebe o quanto a relação do ser humano de degradar o meio ambiente tem sido uma coisa ruim para a gente. Atualmente, cientistas, governantes e diversas pessoas na sociedade civil estudam os problemas ambientais e alertam sobre suas consequências e buscam soluções. As emissões de gases poluentes, pode grifar isso aqui, sobretudo em razão das queimadas, a gente vivendo exatamente isso aqui que a gente está falando, e do uso de combustíveis, seja na indústria ou nos veículos, é um dos principais problemas que ameaçam a qualidade de ar e da atmosfera, além de trazer alterações para o clima. Essas alterações impactam todo o meio ambiente, interferindo na vida dos seres vivos, dos seres humanos no geral. Diversos são os impactos da ação humana causada na atmosfera. Conheça aqui alguns deles. Alguém quer ler? Aumento do efeito estufa e aquecimento global. Eu sei que tem muitas pessoas que vão ser contra essa teoria ainda, hoje em dia, porque ela tem sido um pouco refutada, mas ainda assim, a maioria dos cientistas sérios tem utilizado essa... Eu sei que alguns cientistas acham que não, tá? Mas ainda assim é a ideia mais aceita pela comunidade científica. As pessoas não acreditam muito no aquecimento global, mas como que ele funciona, como que é a ideia do aquecimento global, tá? Entre os gases existentes na atmosfera terrestre, alguns têm a importante função de permitir a entrada de luz do Sol, certo? Ao mesmo tempo em que retém parte desse calor na superfície, mantendo-a aquecida.
Por exemplo, o dióxido de carbono, o metano e o oxigênio. Todos esses, né, são gases que permitem com que o Sol, os raios solares, entrem na nossa atmosfera, mas não o suficiente para aquecer demais, né? Graças a esses gases, as temperaturas da Terra ficam adequadas ao desenvolvimento e à manutenção da vida. É o chamado efeito estufa, né? Que ocorre naturalmente. Então, o efeito estufa, que foi muito questionado recentemente, é uma coisa que acontece? A gente tem isso. Os raios solares ficam presos aqui para que a gente tenha uma temperatura adequada. Muito frio, não teria vida. A gente precisa de um certo nível de calor. Veja no esquema a seguir como isso ocorre, tá? Os raios solares, aqui, gases de efeito estufa formam uma barreira na atmosfera para o gás não sair com tanta facilidade, tá? A maior parte do calor é irradiada novamente para a Terra, devido à barreira imposta pelos gases de efeito estufa. Calor é irradiado pela atmosfera na Terra, aqui são as camadas, né? Apenas parte do calor irradiado para a Terra escapa para o espaço. Mas isso não tem sido, cada vez mais tem causado um efeito além disso. Fenômenos naturais como o vulcanismo interferem no efeito estufa, mas nas últimas décadas é sobretudo a ação humana que vem causando impactos negativos. A quantidade de gases de efeito estufa vem aumentando na atmosfera devido à emissão excessiva de dióxido de carbono, por exemplo, nos motores de carros, tá? Pelas chaminés de indústrias e pelas queimadas. Com o excesso desses gases na atmosfera, o efeito estufa intensificou-se. Assim, o calor que deveria retornar às camadas mais altas fica retido na próxima à superfície da Terra, promovendo o aumento das temperaturas médias do planeta, o que se denomina de aquecimento global. Esse fenômeno vem intensificando a alteração dos climas. Então, cada vez mais, o que vai acontecendo é que vai aumentando o clima mesmo. Aí tem outros impactos que vão gerar com isso, né? Veja o gráfico ao lado, a relação entre a emissão de gás carbônico, que é isso aqui que significa, né? Isso aqui é uma molécula química, que eu já comentei com vocês, mas vocês vão aprender um pouco mais em ciências, e as temperaturas atmosféricas e dos mares oceânicos, tá? Então, o gás carbônico aumenta, cadê? Aqui, concentração de gás carbônico na atmosfera, calor presente nos oceanos. Tá vendo como tem aumentado muito parecido um com o outro? Tá? De acordo com o painel internacional intergovernamental para as mudanças climáticas, o sinal mais evidente do aquecimento global será a alteração na frequência e na intensidade de eventos climáticos externos, aqueles que fogem do padrão de determinado local. São exemplos as ondas de calor, de frio e calor, as temperaturas violentas, as enchentes e as secas de grande intensidade. Isso causa, entre outras consequências, destruição de coberturas vegetais, morte de animais, perdas de moradias, doenças e perdas de safra. Por quê? Cada vez mais acontece normalmente, a gente falou que sim, isso é um processo natural. Acontecia, só que não tão rápido, não com tanta intensidade como tem acontecido. Olha, a gente está falando aqui de 1960 para 2010. Olha como aumentou rápido. Isso aqui demorava, que não conseguia nem ver, tá? Essa quantidade do calor aumentando naturalmente. Agora, nos últimos 50, 60 anos, cresceu absurdamente, cada vez mais, gerando vários outros impactos no meio ambiente. Gente, acabou a aula. Na semana que vem eu termino esse capítulo. Falta uma página só. Faltou só essa página, né, para terminar. E aí a gente começa o capítulo 10, tá bom? Fiquem com Deus. Tchauzinho. Enquanto isso, eu vou falando, tá, o que der. Diminuição na camada de ozônio. Outra questão que ameaça a atmosfera e vem preocupando os cientistas e governantes é a diminuição na camada de ozônio, cada vez mais, né? Como você viu na estratosfera, encontra-se o ozônio, o gás que protege a Terra dos raios ultravioleta, que em altas incidências são nocivos ao